Neste vídeo, vamos falar sobre a Guerrilha do Araguaia. Esse movimento reuniu um grupo de jovens, em sua maioria chamados de paulistas, militantes do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que tentaram implantar, a partir dos sertões da região conhecida como Bico do Papagaio, a resistência contra a ditadura instalada no país desde o golpe de 1964. Os guerrilheiros foram ferozmente aniquilados pelas Forças Armadas brasileiras, mas obtiveram resultados práticos nos movimentos sociais hoje atuantes. O Araguaia, ainda que há mais de 35 anos, continua a desafiar o silêncio quase sepulcral dos governantes de então. A guerrilha continua persistente e inquiridora quanto à participação dos camponeses. Continua a ser marginalizada enquanto feito heróico do povo brasileiro. O exército insiste em alcunhar os guerrilheiros como marginais, terroristas, bandidos, assaltantes de banco, maconheiros e subversivos. Em pelo menos 7 vezes encontramos o coronel Lício Augusto Ribeiro chamando os guerrilheiros de bandidos no livro O Coronel Rompe o Silêncio, de Louis MacLeod. Primeiro, um recorde histórico. Vamos lembrar que desde o período da antiguidade as batalhas eram vistas como oportunidades de os homens demonstrarem sua coragem ou sua abnegação. Durante a Idade Média, desenvolveu-se o conceito de guerra justa, que representava as longas batalhas, especialmente entre europeus e muçulmanos, pela conquista da chamada Terra Santa, ou Jerusalém. Este conceito recebia o nome de Santa, pois era fundamentado nos ensinamentos cristãos de que Deus convoca todos os homens, mulheres e crianças a lutarem contra os infiéis, e, por este motivo, quem morresse em batalha estaria a salvo e com seu lugar garantido no paraíso. Sun Tzu, em seus ensaios sobre a arte da guerra, nos ensina 25 séculos antes que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E por isso, na realidade do regime civil-militar, com torturas, mortes e perseguições, era mais que necessário empunhar as ferramentas em busca da liberdade. As guerrilhas, sejam urbanas ou rurais, foram os caminhos que restaram na luta pela libertação do país. O movimento guerrilheiro instalou-se nas matas do Araguaia, mais precisamente na região denominada de Bico do Papagaio. A escolha resultou de uma série de estudos por parte da direção do movimento e deu-se, sobretudo, por 2 motivos. Em primeiro lugar, a avaliação era de que existiam na mata amazônica os elementos necessários para a prática de ações guerrilheiras. Em segundo lugar, a ausência do Estado e os conflitos sociais pela posse da terra em região próxima à mata fechada reuniam condições determinantes para o confronto com as Forças Armadas, pois a mata dificultaria o uso de armamento pesado como aviões e helicópteros, por exemplo. A floresta amazônica era considerada importante no que diz respeito ao fornecimento de caças e alimentos nativos que garantiriam a subsistência alimentícia dos guerrilheiros, além de significar um entrave para os ataques do exército, já que os militares não dispunham de grandes conhecimentos para os deslocamentos na mata fechada. Efetivamente, a guerrilha do Araguaia começou a ser implantada no dia 25 de dezembro de 1967. No Porto da Faveira, no sul do Pará, desembarcaram Maurício Grabois, Elza Monerá e Líbero Giancarlo Castiglia e passaram a residir num sítio recentemente adquirido. A ideia seria tornar-se basicamente um camponês, viver junto com eles, partilhar as mesmas dificuldades, sentir as mesmas necessidades das massas desassistidas, enquanto se construía um treinamento militar adaptado às matas. Então começou um processo de empatia entre guerrilheiros e camponeses. Entretanto, os guerrilheiros não ficaram somente na empatia por muito tempo. Desde logo, a partir da instalação da guerrilha, passaram a desenvolver uma amizade para se embeber da cultura camponesa e, assim, disseminar o ideal revolucionário na região do Bico do Papagaio, de acordo com o relatório da Caravana dos Mortos e Desaparecidos do Araguaia. Chega a hora do confronto em 1972. O regime militar, desde o fim dos anos 60, buscava reunir informações sobre os indícios da existência do foco de resistência guerrilheira na Amazônia. A partir de 1972, as Forças Armadas tiveram como objetivo destruir o movimento e desempenharam 3 campanhas. As 2 primeiras, apesar das baixas, a guerrilha sobreviveu. Com o apoio dos camponeses da região e sem a devida preparação militar das Forças Armadas, que enviavam, em sua grande maioria, jovens recrutas pela mata, os guerrilheiros, que já permeiam o imaginário da região como grandes guerreiros, aplicaram derrotas aos militares.
Porém, a terceira campanha militar, comandada pela alta inteligência das forças repressoras, mobilizou um enorme contingente militar. Primeiro, se intensificou a perseguição à direção do PCdoB em São Paulo, que era responsável por garantir política e financeiramente o apoio à guerrilha. É nesse contexto que é assassinado Carlos Daniele, o principal dirigente responsável em fazer a ligação Guerrilheiros-São Paulo. Na mata, as ordens de Brasília determinavam que não deveria haver sobreviventes. E não houveram. Comandados a partir do Centro de Informações do Exército pelo Major Sebastião Curió, as Forças Armadas usaram do aniquilamento físico e da tortura não somente dos guerrilheiros, mas de camponeses moradores da região, o método final para derrotar a resistência e a ditadura militar. No início de 1975, com a guerrilha já exterminada, as Forças Armadas deram início a uma operação de ocultação de todos os fatos ocorridos no Araguaia diante da política de sigilo absoluto determinada pelo governo, agora do general Ernesto Geisel. Chamada de Operação Limpeza, o objetivo era apagar os rastros da luta e dos corpos deixados para trás, enterrados pela selva. Aproximadamente 60 guerrilheiros haviam sido mortos, cerca de 2/3 deles assassinados após captura e tortura. Portanto, depois do aniquilamento da guerrilha do Araguaia, o exército brasileiro não se deu por satisfeito. Montou postos, barreiras, a fim de estagnar novos movimentos de luta. Insatisfeitos, tentaram apagar os vestígios daquela guerra. A repressão não aconteceu apenas para aniquilar a guerrilha. Aconteceu para tentar apagar da memória nacional a história, como se a memória pudesse ser apagada, como se estivéssemos conformados com o ceifamento de nossa liberdade. Longe de sermos panfletários e maniqueístas, não desmerecemos a guerrilha do Araguaia enquanto coisa mal planejada, porque ela significa o passo inicial para a retomada da democracia em nosso país, mas a colocamos especialmente no patamar justo das grandes realizações do povo brasileiro, vitoriosa ou derrotada, com a Amazônia, mais uma vez, sendo o cenário de uma revolução popular de envergadura e simbólica para a mentalidade nacional. Ainda hoje, carecemos de uma reparação ampla, geral, irrestrita e, principalmente, histórica.